Fala galera, um salve, salve aí, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir essa aulita. O que eu sei é que aula pro Enem aí, né? Física, ciências da natureza e suas tecnologias, eletrodinâmica, segunda lei de Ohm, né? A gente vai trabalhar aqui com resistividade, beleza pura. Resistividade nada mais é do que uma resistência em função de um comprimento, beleza? Então nessa aula aqui vocês vão conhecer a rola. Que isso, professor? Falando palavrão no meio da aula. Que nada, galera. A rola é a equação que nós vamos estudar nessa aula aqui. Onde R é resistência, o Rho é resistividade, o L é o comprimento, o A é a área da seção transversal. Você pode trabalhar também com esse A sendo a espessura desse fio. Beleza, galera? Dicas. Vou dar as dicas quando a gente começar os exercícios. Por hora, nós vamos ouvir essa musiquinha aqui, ó, que eu preparei exclusivamente para a aula de hoje. Linda! Vamos nessa. Olha só que musiquinha linda. Vamos ouvir. Opa, apertei o botão errado. Vamos ouvir. Tá girando o bicho aqui, tenha calma. Ih, não quer? Param, pam, pam, pam. Trata. Whoa, the soul man country. Why want to be, wanna be, he want to be free, he want to be free. 3 o'clock. Robot confused. Aí galera, só um pouquinho, no final a gente curte mais um pouco. Eu sei que a música estava boa, mas a gente tem que dar sequência à nossa aulita. Vamos nessa, simbora, não podemos parar. Vamos que vamos. Então, exercícios aí de fixação, tá? Primeiro exercício clássico, Enem adora. 2 lâmpadas L1 e L2 são idênticas, exceto por uma diferença. A lâmpada L1 tem um filamento mais espesso, ou seja... Opa, peguei a caneta errada aqui. Mais espesso, ou seja, mais grosso. A área da seção transversal vai ser maior que a lâmpada L2. Ao ligarmos cada lâmpada a uma tensão de 220 volts, observaremos que... Então já vamos usar a rola, tá certo? Usando a rola você percebe o seguinte, que a relação resistência e área são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto maior a área, menor a resistência. Como o fio 1 ele é mais espesso, então eu posso dizer que a área 1 é maior que a área 2, a resistência 1 vai ser menor que a resistência 2. Legal, então a gente já sabe que a resistência 1 é menor. Agora a gente precisa achar uma relação de resistência com o brilho dessa lâmpada, que é isso que ele quer. Então olha só, galera, lá da nossa querida primeira lei de Ohm, nós temos o seguinte, que resistência e corrente elétrica são inversamente proporcionais. E da nossa equação de potência
resistência, nós temos que potência e corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Resumindo todas essas informações, quanto maior a resistência, menor a corrente. Quanto maior a resistência, menor a potência. A potência está relacionada com esse brilho, tá legal? Então, se eu tenho para L1, para lâmpada 1, uma resistência menor, eu tenho para também L1 uma corrente maior e uma potência maior. Logo, L1 brilha mais, pois tem menor resistência. De todos esses itens, o certo é o item E, porque L1 brilha mais, tá certo? É isso aí. Então vamos colocar tudo isso aqui já de cara para a gente aprender? Então vamos fazer o seguinte, brilho. Falou em brilho, você tem que lembrar o seguinte, quanto maior a potência, maior o brilho, tá certo? Quanto maior a corrente, maior o brilho. Quanto menor a resistência, maior o brilho, tá certo? Falou chuveiro elétrico, falou em temperatura. Quanto maior a potência, maior a temperatura. Quanto maior a corrente, maior a temperatura. Quanto menor a resistência, maior a temperatura. Isso aqui é clássico deles pedirem, tá? Então fica com isso na sua cabeçola. Vamos para o exercício 2. Um fio de cobre tem raio igual a Rzinho, uma resistência Rzão e comprimento L. Se o raio do fio for duplicado e o comprimento reduzido à metade, qual é o valor da nova resistência? Então, olha só, galera, eu tenho que a equação de resistência em função de resistividade, comprimento e área, né, é a rola, tá certo? Então, o que aconteceu? Eu tinha uma resistência R1 para essa configuração, né? Para um comprimento L, para uma área A. E dentro dessa área, fique bem atento aí, a gente está falando de um fio. Então, essa seção transversal é a área de uma circunferência. Então, esse Rzinho aqui, vou até colocar um Rzinho para vocês não confundirem com o R da resistência, tá? Aqui, esse R que eu estou colocando aqui é o raio, tá? Você tem um fio lá, tá certo? Aí você corta esse fio, a seção transversal dele é essa minha área, tá legal? Beleza? O meu raio vai ser quem? O meu raio vai ser a distância do centro até a periferia. Então, você olhando ali esse cabo de frente, está aqui, ó. Essa é a seção transversal. Então, o cabo lá, ó. Beleza? O fio. Alright? Então, maravilha. Então, agora, o que nós vamos fazer? A gente percebe que para um segundo fio, eu tenho o seguinte. O raio agora do fio foi duplicado. Então, eu tenho que R, eu tenho que R2 é igual a 2 vezes R1, tá certo? Foi duplicado. E eu tenho que o comprimento foi reduzido à metade. Então, L2 é igual a L1 divididos por 2. O que acontece com a resistência? Vamos pensar o seguinte, vamos analisar primeiramente a relação, tá? A relação comprimento L e resistência R, certo? Olhando eles na fórmula, você pode perceber que eles são grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Se eles são grandezas diretamente proporcionais, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Logo, se o comprimento aumentou, a resistência vai aumentar. Se o comprimento diminuiu, a resistência irá diminuir. Tá certo? Alright? Então, eu já sei o seguinte, que nessa situação 2, a minha resistência caiu pela metade, né? Porque o comprimento do fio caiu pela metade. Ok. Agora, se o raio for duplicado, agora vamos fazer a análise raio e resistência. Eu preciso, então, abrir essa área aqui e colocar esses dados. Então, vai ficar assim, ó, R igual a resistividade sobre π R ao quadrado. Perceba o seguinte, que resistência
e raio são grandezas inversamente proporcionais e o raio está ao quadrado, então é inversamente proporcional ao quadrado. Exemplo, se o raio do fio for duplicado, ele aumentou 2 vezes. Logo, a resistência irá cair 4 vezes. Então, maravilha. Se por causa do comprimento a resistência diminuiu pela metade e por causa do raio a resistência diminuiu 4 vezes, logo a nova resistência vai ser algo 8 vezes menor. Olha como eu poderia ter feito isso. Posso fazer análise, tá? Caiu o comprimento pela metade, caiu a resistência pela metade, tá certo? Caiu, dobrou-se o raio 2 vezes, a resistência cai 4 vezes, tá? Então eu poderia fazer isso aqui também, ó. R1 é igual a ρ L1 a 1. Portanto, R1 é igual a ρ L1 π Rzinho 1 ao quadrado. R2 vai ser igual a ρ L1 sobre 2 sobre π 2R1 ao quadrado. Isso aqui vai ficar ρ L sobre 2, que multiplica π Rzinho. Aqui inverte, né? Esse cara vem para baixo. Então, deixa eu só vir cá. ρ vezes L1 sobre 2, que multiplica 1 sobre π R1 ao quadrado vezes 2, que dá 4, né? 4. Então eu tenho o seguinte, ó, ρ vezes L1 sobre 8π R1. Isso aqui, ó, é o próprio R1. Então o R2 é R1 sobre 8. Ok? Tranquilidade, por causa que sobrou 8 aqui. Então dá para fazer assim por essas relações. Tá ok? Vamos para o exercício 3, galera. O exercício 3 é o nosso exercício desafio da aula de hoje. Muita atenção. Considere 2 cabos elétricos de mesmo material com as seguintes características. O comprimento em quilômetros e sua resistência elétrica. O comprimento em quilômetros, e aqui eu não tenho valor para resistência elétrica. Sabe-se que o peso do cabo 2, então, P2, é igual a 4 vezes o peso do cabo 1. Calcule o valor da resistência R2. Então, ele quer saber o valor da resistência L2. O que ele me deu? Comprimento 1. Vamos ver quanto vale o comprimento 1. 25. 25 vezes 10 a terceira metros. E a resistência 1 vale 4 ohms. Outra informação que ele me deu, que L2 é igual a 75 vezes 10 a terceira metros. E o R2 é a pergunta do meu problema. Galera, eu vou ter que fazer uma montoeira de relação. Estão preparados? Vamos que vamos. Se eu tenho 4 vezes P1 igual a P2, eu posso dizer que a massa M2 é igual a 4 vezes a massa M1. Tá? Posso dizer isso por causa que a gravidade é igual para os dois. Certo? Tá ok. Mas disso aqui não me tira nada. O que eu preciso saber? Lá na nossa equação de resistência aparece resistividade, comprimento e área. Eu preciso relacionar isso aqui com comprimento, com uma área. Então vamos lá. Se os dois são idênticos, a densidade, que é massa sobre volume, é igual para os dois. Então eu posso escrever assim, ó. D1 igual a D2. D1 é M1 sobre V1, que é M2 sobre V2. Só que V2 é 4V1, então eu posso escrever M1 sobre V1 é igual a 4M1 sobre V2. Multiplicando isso aqui em cross, eu tenho que V2 M1 igual a 4, depois eu coloco 4, M1 V1 vezes 4. Posso cortar isso aqui, eu chego que V2 é igual a 4V1. Tá certo? Tá, professor? E relação volume? Como é um fio, galera, eu posso escrever o seguinte, que volume é a área vezes comprimento. Não é certo? É a espessura vezes o comprimento. Maravilha? Então, o volume 1 vai ser S1 vezes L1.
o volume 2 vai ser S2 vezes L2. Só que eu sei quanto que vale o L1, então eu posso escrever. Então vai ficar. E eu tenho essa relação, então eu vou escrever o seguinte, ó. V2 igual a 4V1, certo? V2 é S2 vezes L2, que é igual a 4 vezes S1 vezes L1. Quanto vale L2? L2 eu tenho, 75. Então, S2 vezes 75 vezes 10 a terceira é igual a 4 vezes S1 vezes L1. 25 vezes 10 a terceira. Posso ter uma relação entre as espessuras, né? Posso dizer que S2 sobre S1 é igual a 4/3 simplificado. Porque aqui vai ficar 100 vezes 10 a terceira, passa 35 para baixo, simplifica os dois por 25, dá isso aí, tá? Então eu posso escrever que S2 é igual a S1 vezes 4 sobre 3. Tá certo? Agora, galera, eu tenho o seguinte, lá da equação da resistência em função dessas três grandezas, eu posso fazer o uso dessa equação para o cabo 1, tá? Para o cabo 1 aqui. Então, eu sei a resistência do cabo 1. Vamos fazer isso aqui, ó. Vai ficar 4 igual. Quem que é o Rho? Não sei. Rho1 vezes. Quem que é o L1? 25 vezes 10 a terceira, certo? Quem que é o A1? O A1 é o S1. O S1, então, é S1 aqui. S1. Tá ok? Maravilha pura? Então, isolando o Rho1, eu posso escrever o seguinte. 4S1 é igual a 25 vezes 10 a terceira Rho1. Beleza? Então, S1 é igual a 25 vezes 10 a terceira Rho1 sobre 4. Maravilha pura? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou encontrando alguma relação entre Rho e S. Tá certo? Como esse Rho é o mesmo cabo, é o mesmo fio, eu posso usar para os dois. Tá certo? Então, se eu isolar o Rho, eu vou ter 4S1 divididos por 25 vezes 10 a terceira. É o mesmo material, né? Então tá aí. Meu Deus, vamos ver se tem mais um espaço pra gente continuar? Não tem. Tem que apagar, eu vou apagar esse cantinho aqui, ó. Entendeu tudo? Tá vendo? Tá bonito esse quadro aqui, né? Vamos apagar esse cantinho aqui. O que a gente fez, né? Fizemos a relação peso para chegar na relação massa. Aí depois da relação massa, fizemos a relação densidade para achar a relação volume. Aí depois fizemos a relação volume para achar a relação área. Tá certo? Então, ó, relação massa, depois relação densidade, relação volume, tá aqui, tá certo? Depois encontramos a relação área. Agora vai ficar assim, ó. R2 é igual. Quem que é o Rho? 4S1 sobre 25 vezes 10 a terceira. Vezes L. 75 vezes 10 a terceira. Divididos por S2. Mas quem que é S2? S1 vezes 4 sobre 3. Daqui, galera, a gente chega no nosso resultado. Munster, né? Então vou falar de novo o que nós fizemos. Primeiro, relação massa. Tá aqui a relação massa. Depois a relação volume. Tá aqui a relação volume. Depois a relação área. Tá aqui a relação área. Depois a relação resistividade. Tá aqui a relação resistividade. Tá certo? Ok? Então vamos lá. Posso cortar esse com esse, fica 3 e fica 1. Aqui em cima fica 12, corta S1 com S1, fica R2 é igual a 12, que multiplica o inverso, 3 sobre 4. Corta esse com esse, dá 3, R2 igual a 9 ohms. Muito bom esse problema, tá certo, galera? Perceba aí que eu fiz tudo organizadinho para você entender. Tá ok? Muito bom, né? Muito bom. Beleza? Falei que era um exercício um pouco mais complexo. Vamos para o próximo.
Um pássaro pousa em um dos fios de uma linha de transmissão de energia elétrica. O fio conduz uma corrente elétrica I, que é de 1000 amperes, e sua resistência por unidade de comprimento é de 5 vezes 10 a menos 5 ohms por metro. A distância que separa os pés do pássaro ao longo do fio é de 6 centímetros. A diferença de potencial em milivolts é milivolts. Lembrar o seguinte, galera, que 1 milivolt é igual a 1 vezes 10 a menos 3 volts. Tá ok? Então vamos às informações do problema? Olha só, ele me deu a corrente igual a 1000 amperes. Posso te dizer que é 10 a terceira. Minha resistividade, 5 vezes 10 a menos 5 ohms por metro. E o comprimento, já transformando para metro, 6 vezes 10 a menos 2 metros. Ele quer saber a tensão, então eu vou usar a equação da primeira lei de Ohm, URI. Tá? Com essa resistividade, eu posso fazer uma regrinha de 3. Ó. 5 vezes 10 a menos 5 para cada 1 metro. Tá? Quantos ohms para 6 vezes 10 a menos 2 metros? Então, multiplicando isso em cruz, fica 30 vezes 10 a menos 7 ohms. Essa é a resistência que eu estava procurando. Tá legal? Agora, eu preciso fazer essa conta, tá? Que é a equação da primeira lei de Ohm. Então, tensão vai ser igual a 30 vezes 10 a menos 7 vezes a corrente elétrica, que é 10 a terceira. Isso aqui vai ser 30 vezes 10 a quarta volts. Só que ele quer, lembra lá, a resposta em milivolts. Então eu preciso dividir isso por 1000, né? Então dividindo por 1000 fica 1, 2, 3. Fica aqui. Como que eu faço isso? Você pode fazer uma regra de 3, eu mostro para vocês. Ou você faz de cabeça lá, tá? Fazendo a regrita de 3, eu tenho o seguinte, ó. Opa, deixa eu colocar no meu lápis aqui. 1 milivolt é igual a 1 vezes 10 a menos 3 volts. Quantos milivolts eu tenho em 30 vezes 10 a quarta? Multiplica cruzado, vou fazer aqui, tá? Fica 30 vezes 10 a quarta igual a 1 vezes 10 a menos 3x. Joga para cá. Tudo bem? Passa esse monstrinho dividindo, né? Deixa eu ver se eu fiz certo. 1 milivolt, tá certo. Então, opa, aqui é menos 4. Aqui é menos 4, menos 4. Aí sim, agora sim. 30 vezes 10 a menos 4 sobre 1 vezes 10 a menos 3 é igual a x. Portanto, x é 30 dividido por 1, 30. Menos 4 dividido por menos 3... Menos 4 menos 3 dá menos 1. 10 a menos 1, isso aqui eu posso dizer que é 3 milivolts. Está aí o meu resultado. Tá ok? 3 milivolts, por isso que ele não toma choque. Uma lâmpada incandescente, então vamos lá, de potência 100 watts, tensão 120 volts, tem um filamento de tungstênio de comprimento L igual a 31,4 centímetros, transformando em metros, 31,4 vezes 10 a menos 2 metros. E diâmetro, então, seu diâmetro é igual a 4 vezes 10 a menos 2 milímetros. A resistividade desse tungstênio, então, a sua resistividade é 5,6 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro. Tá certo? Ohms vezes metro. Ah, galera, aqui eu só coloquei, esse cara aqui não é o Rho, é a relação resistência-comprimento. Porque a unidade, olha aqui, atenção minha, falha, unidade de Rho é ohms vezes metro. Tá legal? Beleza? Só para deixar claro isso aí. Tá ok. Vamos ver lá. Qual a resistência? Aqui, galera, eu vou ter que aplicar a equação, tá? Só que tem um detalhe importante. Então vamos lá. R é igual a Rho 5,6 vezes 10 a menos 8 vezes comprimento 31,4 vezes 10 a menos 2. Cuidado, sobre área. Se ele me deu o diâmetro, tá ok? Eu sei que o raiozinho é a metade. Logo eu vou colocar aqui π vezes
Só que o raio, galera, ele tá em milímetro. Eu tenho que passar esse raio para metro. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 5 metros. Tá ok? Porque eu tenho milímetro, eu tenho que dividir por 1000. Tá? Então, dividindo por 10 dá menos 3, dividido por 100 dá menos 4, por 1000, menos 5. Então, 2 vezes 10 é menos 5 ao quadrado. Então, vamos fazer o uso da nossa calculadora. Vamos ver quanto que vai dar isso aí. Olha só, atenção, concentração. 5,6 vezes 31,4 igual 175. 175,84 vezes 10 elevado a menos 10 sobre... Isso aqui vai dar 4 vezes 10 a menos 10. Ou menos 10 com menos 10, corta. 175 divididos por 4π. 175,8 divididos por 4 igual a 43. Então, resistência, aproximadamente 43,95 π. Beleza? Maravilha. Pi ohms. Tá aí, galera. Tranquilito. Último exercise. A linha de transmissão que leva a energia elétrica da caixa de relógio até uma residência consiste de 2 fios de cobre com 10 metros de comprimento, não comprimento, 10 metros, e seção de reta com área de, então área, 4 milímetros quadrados. Milímetro quadrado para metro quadrado, divide por 100, divide por 100, divide por 100. Então, divide por 1 milhão. Então, fica 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Considerando que a resistividade elétrica, então ele me deu o Rho, é 1,6 vezes 10 a menos 8, 11 vezes metro, qual é o valor da resistência? Então, vamos lá. Resistência vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento, que é 10, divididos por 4 vezes 10 a menos 6. Então, aqui eu tenho o expoente 1, né? Ninguém vê, mas eu vejo. 1,6 divididos por 4, se eu não me engano, dá 0,4. Então, 0,4 vezes. Aqui em cima fica 10 a menos 7. 10 a menos 7 divididos por menos 6 vai dar menos 7 menos menos 6. Menos 7 mais 6 dá menos 1. 10 a menos 1, o quê? Ohms. Finalizamos, galera. Então, aplicação de fórmula. Os exercícios anteriores foram um pouquinho mais complexos para você aprimorar a ideia da segunda lei de Ohm quando a gente trabalhar com resistividade. Tá ok? Então, dando sequência àquela musiquinha, simbora, galera. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Pará, pá, pá.